Salmo 41. Oração de um doente. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito, quando saí espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim cochichando e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Walter, você orou com esse salmo em julho e em dezembro de 2020. Você se recorda ou você anotou qual o sentimento que esse salmo te trouxe naquela época? E qual sentimento ele te traz hoje? Aqui no último versículo, quando vem o nome de Israel, que é um nome próprio, e nas oficinas eu aprendi isso, nas oficinas de oração, que todas as vezes que numa leitura bíblica tiver um nome próprio, eu devo substituir pelo meu nome, porque a fala fica mais direta, fica na primeira pessoa, para mim. Então vamos dizer assim: louvado seja o Senhor, o Deus de amparo. Louvado seja o Senhor, o Deus de Walter. Louvado seja o Senhor, o Deus da Camila. Louvado seja o Senhor, o Deus de Tati. Louvado seja o Senhor, o Deus de William. Percebam o quanto a palavra fica mais próxima de nós quando nós fazemos essa modificação, porque de fato ela fala para mim, fala para você, fala para cada um de uma maneira diferente, né? Jesus vai falando conosco a cada maneira, ele conhece cada um de nós no mais perfeito do detalhe, né? Conhece tão mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? Então, quando você traz um nome próprio e substitui pelo teu nome, essa mensagem fica muito mais direta. E trazendo essa reflexão mesmo para o eu, para a primeira pessoa. Porque a gente, né? A gente é muita gente. Quem é a gente? Sou eu, é você, são meus vizinhos, né? Então, quando eu digo assim, o Senhor me disse, ele disse isso aqui para mim. Então, refletindo aqui sobre alguns versículos que eu havia marcado anteriormente, reforço aqui o que o Walter trouxe como partilha. Felizes são aqueles
que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Eu tenho certeza que cada um aqui já ajudou alguém, seja alguém próximo da tua família, ou um amigo, um colega de trabalho. Eu, às vezes, trago muitas reflexões para que nós façamos essa autocrítica, né, vamos dizer assim, sobre aspectos negativos que nós temos e que precisamos transformar. Porém, eu também gosto de trazer pontos positivos que todos nós também temos e devemos expandir isso. E como que a gente expande? Tendo um foco mais direcionado. Hoje mesmo uma amiga partilhou de uma dificuldade, um desafio, e ela focou tanto na dificuldade, no desafio. Eu ouvi com atenção, com amor, com carinho, e falei para ela, ok, agora vamos trazer para o ponto de reflexão para a solução. O problema você já sabe que tem, ok, todos nós temos. Agora, como eu vou resolver esse problema? E às vezes vem assim, ó, num passe de mágicas. Às vezes a resposta não vem assim. Às vezes a resposta não vem nem de você. Vem de alguém que está próximo. Vem de um acontecimento extraordinário que vai surgir na tua vida daqui X dias, X meses ou X anos. Mas até que isso passe, você ficar o tempo todo focado na dor e no problema, a sensação, o sentimento que você vai ter é de que ele vai se tornar maior. E às vezes nem é tão grande assim. Então, olha para o teu problema, reconheça que ele existe. Não estou dizendo para você ignorar o problema. Olhe para ele, reconheça que ele existe, mas que existe também uma solução. Eu tinha um gestor há muito tempo atrás, assim que eu comecei a trabalhar, que ele dizia assim, Carol, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E essa foi uma das verdades mais absolutas que eu já ouvi na minha vida. Porque, de fato, para tudo tem-se um jeito. E, de fato, só não tem jeito mais para quem já morreu, né? Para a morte é a única coisa que nós temos de definitivo na nossa vida, é a morte. Então, o que nós pudermos fazer enquanto estivermos vivos, vamos fazer. Vamos fazer desse lugar aqui, dessa tua casa, desse teu trabalho, do teu lar, da tua família, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de fé, um lugar de esperança. E lá no versículo, lendo o finalzinho do versículo 3, ele diz, ele não os abandonará. Ele não vai te abandonar, Fernando. O Senhor não vai te abandonar nas garras dos inimigos. Não importa quem são ou quais são ou o que são os teus inimigos. Preferencialmente, meus amados, não identifiquem uma pessoa, um ser, um irmão, um colega. Não personifiquem um inimigo como se fosse alguém. O único alguém que você pode materializar como inimigo é você mesmo. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Mas não vamos colocar a nossa visão, o nosso sentimento nas intenções do outro. Você não sabe por que aquela pessoa que às vezes você julga tanto, ou que você ignora, faz, age ou se comporta daquela forma. Você não sabe. Você pode até achar que sabe, mas você não sabe. Ninguém mais sabe da sua própria vida do que você mesmo. Então não julguemos o santuário sagrado das intenções do outro. E lá no versículo 4, ele continua dizendo que quando estiverem doentes, de cama, o Senhor os ajudará
e lhes dará saúde novamente. Gente, vocês têm aqui na frente de vocês um exemplo vivo de uma pessoa que já esteve muito doente. Doente de tristeza, doente de solidão, doente de angústia, doente de pensamentos negativos, doente de falta de esperança, doente de ausência de visão de futuro, doente de tantas coisas, doente de crenças limitantes, por não saber quem eu era, por não me sentir merecedora, por não me achar capaz de fazer e de ser o que eu já fiz e o que eu sou. Então foi na dor também que o Senhor me curou, que o Senhor me transformou. Mas eu fiquei lá só, Senhor, me cure e me transforme. Não, eu arregacei as manguinhas, as minhas mangas e fui para a luta. E eu decidi, eu não quero continuar nesse estado. Eu não quero continuar vivendo esse processo de dor. Se essa dor teve uma hora para chegar, ela vai ter uma hora para ir embora. Mas até que isso aconteça, eu sair do estado da dor e ir para um estado de graça, existe um processo. E processo, cada um tem que viver o seu. Não tem como pular etapas. Não tem como pular etapas. Se você de fato quer sair de um estado e chegar a um outro estado, Carol, mas eu já tô bem. Ok, o bom é inimigo do ótimo. Então, se eu já tô bem, por que eu não posso ficar ótima? Excepcionante, maravigold, como diz uma amiga minha. Por que eu não posso ser mais e mais e mais? O ser humano, ele não tem limite. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Então, se hoje eu sinto paz de espírito, se eu sinto alegria de viver, eu quero continuar sentindo isso. E para que eu possa continuar sentindo isso, eu preciso alimentar isso todos os dias. E como que eu alimento isso? Pensando positivamente, me comunicando positivamente, tendo os meus tempos fortes, que são tempos como esse, de oração, de louvor, de agradecimento, profetizando na vida dos outros, olhando no fundo dos olhos dos meus filhos e dizendo para eles, meus filhos amados, eu os amo, independente do que vocês façam ou deixem de fazer. O meu amor por vocês é incondicional. Amar incondicionalmente. Amar o teu pai, amar a tua mãe. Incondicionalmente. Amor não exige condição. É simples assim. É fácil? Não. Então é por isso que tem que viver o processo. Tá bom? E lá no versículo 5, o Senhor Deus, quer dizer, ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Quantas vezes nós pecamos, né? Por mais que eu esteja falando tudo isso para vocês, vocês acham mesmo que em nenhum momento da minha vida eu erro e eu não cometo nenhum pecado? Claro que sim. Com certeza sim. E se não fosse isso, eu não seria tão dependente desse Deus que me faz tão perseverante e tão forte todos os dias. Porque não é sobre mim, é sobre o que a força dele faz em mim. Esses desafios que vocês estão passando, que têm passado, já passaram e irão passar, são simplesmente para te moldar. E aí você tem duas alternativas: resistir ao processo ou se entregar. Você só tem dois caminhos. E eu posso te dizer mais: se você resistir, vai se tornar mais difícil. Agora, se você se entregar, mas quando eu digo se entregar é no sentido de se colocar vulnerável, de pedir ajuda, de buscar ajuda, seja com um psicólogo, seja numa terapia, seja com um pastor, um padre, enfim, o que quer que seja que faça sentido para você e que te faça sair de um estado e ir para outro. Não ficar ali girando em ciclo num processo eterno de vitimização, de autossabotagem,
de procrastinação, ficar adiando o que tem de ser feito, para ficar revivendo aquele sentimento. Isso acaba se tornando um vício emocional. E lá no versículo 11, ele reforça que o Senhor Deus tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. E o que eu posso dar ao meu inimigo? Independente do que seja esse inimigo. Dá o contrário, né? Se me viraram as costas, eu estendo as mãos. Se me deram palavras ruins, eu devolvo palavras boas. Se me deram um tapa, eu dou um abraço. Nossa, Carol, mas é muito fácil falar. É super fácil falar, gente. É muito fácil. Mas é aí que tá, onde a graça se manifesta. O quanto verdadeiramente você está disposto a viver o teu processo. Você tem resistido ou tem se entregado? Fazendo o que tem de ser feito e abandonando o que você não tem controle nas mãos de quem pode todas as coisas. E aí o salmista continua dizendo que esses inimigos não te vencerão. E o Senhor te ajudará, porque você faz o que é direito. E esse fazer o que é direito, para mim, é fazer o que tem de ser feito. E assim, ele me deixará, ele te deixará ficar para sempre na presença dele. Olha que coisa mais linda que o Senhor nos oferece. Mesmo sendo santos pecadores que nós somos, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele nos perdoa, nos salva e ainda nos permite viver na presença dele.